Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e lembra, hoje é o melhor dia da minha vida. Sempre vai ser assim, sempre repetindo isso, para que nós nos mandamos uma mensagem para o nosso subconsciente de que nós queremos mais felicidade, mais alegria, mais coisas boas. Então, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento com Ho'oponopono. Será que é possível? Tudo é memória. Tudo na nossa vida é uma memória. Em alguma parte da nossa vida, nós entramos ou nós recebemos a informação de que se não comermos agora, não vai ter amanhã. Ou na minha família, quando eu era pequena, a minha mãe é gaúcha, né? Meu pai é gaúcho também. Então a gente acostumou com uma comida gorda, né? Uma comida pesada, tipo banha de porco, feijão gordo. Tanto é que eu não consigo, até hoje, fazer um feijão simplesmente alho, cebola, feijão e água. Eu não consigo, eu tenho que colocar um pezinho de porco, um pedaço de bacon ou alguma coisa, porque parece que fica aquele caldo ralo. Mas tudo isso é informação, até o ponto, muitos pães também, minha mãe fazia muitos pães caseiro, muito macarrão caseiro, é uma delícia e tal. Mas ao longo do tempo, o que aconteceu? Eu comecei a engordar. E eu comecei a cozinhar, assim, quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha preguiça de cozinhar. Então, eu fui magra nessa época. Mas todas as vezes que minha mãe estava junto, ela fazia comida, eu engordava, né? Porque ela é acostumada a fazer aquele tipo de comida e eu comia com muito gosto, né? Mas eu engordava. E aí eu comecei a ter aquela memória ruim em relação ao meu corpo. Então roupas começavam a ficar apertadas, eu ia pra academia e depois eu engordava de novo, eu começava a pegar um shape, daqui a pouco eu começava a engordar de novo. E eu não entendia porque seguia várias dietas, vários tipos de dietas diferentes e não conseguia emagrecer. Não cheguei a ser mórbida, gorda, porém, como eu tenho o corpo, fala assim, curvilíneo, né? A parte de baixo é que engorda mais, em cima fica pequeno, eu tenho seios grandes, então, tipo, fica bem melhor magra, né? Porque gorda fica um violoncelo, em vez de ser um violão, fica um violoncelo. Então eu sempre tinha um pouco de memórias, assim, de pensamentos ruins através do meu corpo, né? Quando eu me olhava no espelho, eu era muito crítica. Então eu achava que a poupança estava grande demais, estava barriguda, né? As coisas estavam... Colocava uma calça jeans e começava a me apertar, começava a fazer gomos, né? E eu comecei a lidar com isso com um pouco de raiva, de desprezo pelo meu corpo. E aí, conforme eu fui estudando, conforme eu fui aprendendo, né, através do Ho'oponopono, da lei da atração, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me olhar no espelho menos crítica. Eu comecei a mandar informações de que eu estava feliz com o meu corpo, que eu estava agradecida pelo corpo que eu tinha. Não foi rápido, não foi da noite pro dia. Eu mandava tanta mensagem de que eu tava bonita, que meu corpo tava num tamanho bom, né? Num peso legal, que aconteceu que eu comecei a reviver todo o tipo de alimentação que eu tinha na minha vida, sabe? E eu comecei a fazer escolhas mais saudáveis. Tá? Eu parei de tomar refrigerante já faz uns 15 anos, uns 10 anos que eu parei de tomar refrigerante, porém de vez em quando eu tomava sucos e eu lembro que eu tomava muito café, até hoje eu tomo muito café, porém eu não tomava água. Então eu comecei pouco a pouco a inserir na minha vida opções mais saudáveis e fazendo Ho'oponopono, dizendo para mim mesma, eu fazia assim, Jane,
Fazia até como a Beth Russo mandava fazer, né? Que foi na época que eu fiz os cursos dela. E eu colocava: Jane, abençoada, saudável, linda, num peso legal, no meu peso ideal. Sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Porque eu lembrava que tudo que aconteceu comigo, com o meu corpo, a responsabilidade foi minha. Ninguém me obrigou a comer demais, ninguém me obrigou a tomar sorvetes de milkshake, de morango, de cheesecake, né? Então eu lembro que uma época eu comia pensando que eu merecia comer aquilo, entende? Eu coloquei na minha cabeça uma época que eu trabalhava tanto e que eu merecia comer, né? O meu marido adora comer. E isso também me atrapalhou, porque quando eu conheci ele, eu estava magérrima. Porém, quando eu conheci ele, eu vi que ele tinha vontade de comer coisas, uma memória de que eu lembro daquilo que minha mãe fazia e tal. E eu comecei a cair na loucura de embarcar nas vontades do meu marido para satisfazer ele, para alegrar ele. Eu comecei a fazer, logicamente eu comia também. E tudo isso era muito difícil, porque chegou num tempo que ele queria comer as coisas boas, ele chegou a um peso mórbido, tá? E nós tivemos que fazer uma dieta só de legumes, vegetais e carne, tirando quase todo o carboidrato, aquele arroz arado, aquelas batatas fritas, aquelas coisas. Eu eliminei fritura, comprei uma air fry que eu amo até hoje, acho que é fundamental, faço tudo nela, porque a ideia da gordura, né? E eu comecei a ter colesterol alto também, então, e meu colesterol é de família, então tudo parecia que os números nos exames de sangue eram altos, eu não entrava nas roupas e tal. O que eu fiz? Comecei a fazer o Ho'oponopono para mim, para minha saúde, para minha beleza, para o meu corpo perfeito. E fazia. E eu imaginava eu mais magra, feliz, saudável, meus números mais baixos. Tudo começou a entrar em harmonia, tá? Eu antes gostava de roupas justas, hoje eu gosto de roupas largas, até porque eu estava gorda, então eu comecei a mudar a minha maneira de vestir, né? Ainda mais depois da pandemia, onde eu fiquei voltada a fazer artes. Hoje até eu tenho esses macacões, mas olha só, eu amo esses macacões, porém não estou tão gorda e ele estava apertado. Então hoje eu tô que nem um saco de batata. Porém, eu uso eles porque eu vou sujar de tinta mesmo e vou fazer bagunça, então eu vou manchar roupa boa, né? Então eu uso esses macacões que eu amo. Me deixa confortável em casa. Então, mas hoje eu vejo, e quando eu visto os meus macacões, eu vejo a diferença no meu corpo. E eu comecei a adquirir hábitos saudáveis. Eu comecei a selecionar as comidas. E meu marido também emagreceu muito até. Ele é alto, ele ficou até muito magro. Porém, nós começamos a colocar, através do Ho'oponopono, mensagens no nosso subconsciente de que a gente tem que comer legal, comer o mais saudável possível. Não é uma coisa... Lógico que a gente vai comer uma pizza de vez em quando, mas a gente tá fazendo opções saudáveis, né? Fazendo caminhada. Eu não gosto de academia, mas eu gosto de yoga. Então, eu acho até importante porque me dá um pouco mais de flexibilidade, né? Mas eu sei que eu tenho que fazer musculação. Ainda estou no percurso, no caminho. Ainda não estou muito... Mas eu voltei a fazer yoga, eu voltei a fazer caminhada e faço opções saudáveis. Então, tá melhorando. Pouco a pouco está melhorando, mas já está muito mais
no caminho do que antes. Porém, eu estou chegando finalmente a um peso legal para o meu tipo de corpo, né? Porque cada um é um corpo, cada um tem o seu ideal, nem todo, não é porque as modelos são magérrimas que a gente tem que ficar também, né? Mas é o seguinte, quando a gente está gorda, quando a gente está fora do peso, o que que acontece? A gente julga muito as pessoas magras. E isso, às vezes, é uma coisa assim, é uma pontada. Lembra? Tudo que está fora está dentro. Então, se você vê e te dá um beliscão lá dentro quando você vê uma mulher bonita, tente mudar essa visão. Admire, não julgue. Fala, olha que linda. Por quê? Quando você abençoa uma pessoa que está no peso que você gostaria de estar, aquilo te abençoa de volta, entende? Então, o caminho é muito comum a gente criticar o que a gente não tem. A gente critica porque no fundo você tem aquela sensação de que você nunca vai ser daquele jeito. Lembra daquele ditado que quem desdenha quer comprar? É exatamente isso. A gente fala, ah não, aquela magricela, isso é assim, a gente fala, ah não, aquela magricela, ah, nossa, tá muito magra, ah, aquele vestido eu não gostei. Gente, observa se você tem essas atitudes, porque eu tinha. E quando eu parei de fazer isso, eu comecei a me ver melhor. E quando você começa a se enxergar mais bonita, mais saudável, instantaneamente as coisas, o peso começa a se ajustar, a se alinhar, porque tudo são memórias, tudo são memórias. E você não precisa viver para comer, você come para viver. Isso é importante também, porque eu achava, em alguma época da minha vida, eu acho que eu devo ter passado por, não sei, quando eu estava trabalhando e pagando as minhas próprias contas, talvez eu tenha deixado de comprar coisas que eu estava acostumada a comer na casa dos meus pais, e aquilo me causava uma certa raiva, uma certa decepção ou frustração, entende? Em algum ponto da minha vida eu comecei a absorver esses conceitos, e aí quando eu tinha dinheiro eu ia lá e comprava. E aí quando eu casei com meu marido, nunca faltou comida em casa, e ele sempre teve essa vontade de comer, e eu comecei a ser uma exímia cozinheira dentro de casa, apesar de não gostar muito de cozinhar, mas o prazer de ver ele elogiando me fazia ter vontade de cozinhar. Olha, tudo está aqui na cachola, tudo, tudo. E se você começar a perceber isso, fazendo o Ho'oponopono, você começa a limpar essas crenças. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, escuta, nós dois estamos gordos, nós estamos fora do peso, nós já não estamos mais numa idade legal para comer dessa maneira, comer tarde da noite. Nós temos que fazer uma reformulação nos nossos hábitos alimentares, porque senão nós vamos acabar doente. E eu não quero ser uma idosa na cadeira de roda, sentada por não conseguir andar, de tão pesada. Né? E ele começou também a perceber isso, estava difícil as articulações, estava difícil os movimentos, ele se cansava muito rápido. Então, gente, acredite, tudo está aqui na nossa cabeça. Se você começa a detectar esses pensamentos nocivos, essas memórias, essas crenças limitantes, que fala assim, ah não, mas só um chocolate, só uma Coca-Cola, só esse bolinho, entende? Nós vamos parar no buraco. Simples assim. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a me amar, a mandar carinho, sabe? Ser carinhosa comigo mesma. Então eu comecei a perceber, sabe? Chegar num restaurante que só tem refrigerante, cerveja, coisa, e pedir uma água com limão, pra mim era
horror. Eu falava, eu não vou para restaurante para tomar água com limão, né? Porém, eu comecei a ter esse hábito porque as escolhas no cardápio não me deixavam, entendeu? Eu comecei a perceber que aquilo não ia ser legal para mim, então eu não queria. E é fácil dizer não, porque muitas vezes a gente tem dificuldade até de dizer não. E já foi falado, quando você diz sim para o outro, quando você acompanha, você está dizendo não para você mesma. Então seja mais fiel aos seus interesses, à sua saúde, à sua vida, que aí automaticamente, como da mesma maneira que você sabe, se colocar o dedo no fogo vai queimar, você começa a ter esse tipo de atitude. Se eu comer, eu vou me arrepender depois, eu vou sentir culpa, eu vou me sentir mal, eu vou ter que recomeçar uma coisa que eu já comecei, que eu estou dando andamento e que está funcionando. Então tudo são a maneira como você pensa e age no dia a dia, entende? Às vezes você está com fome e você olha assim e bolinho de chuva, donuts. Aqui nos Estados Unidos é a pior coisa para um regime, porque em todos os lugares tem os doces mais suculentos possível, entende? Então eu, graças a Deus, não sou diabética, mas meu marido é diabético, então a gente começou a ver que você tem que fazer escolhas, e tudo no caminho, tudo na nossa vida são escolhas, ou você vai para o lado bom ou você vai para o lado ruim. Então, você tem que chegar à conclusão do que é que te serve, o que é que faz bem a você. E aí você termina, você começa a perceber que você tinha memória de gordo. Já ouviu falar nisso? Quando você coloca a memória de magro, você não consegue comer demais ou comer aquelas coisas que vão te fazer mal ou que você vai se arrepender, entende? A memória do gordo é que eu tenho que aproveitar agora, porque se eu não comer agora, eu vou morrer se eu não comer agora, né? Ou aquilo eu não vou ter por muito tempo. Então é a oportunidade que eu tenho de comer isso daqui, entende? Quando você está com a memória de magro, você consegue diferenciar. Eu posso comer provar e acabou. Me basta. E aí você começa a fazer mais escolhas. Aí você começa a ver os resultados e começa a falar, não, peraí, eu posso fazer uns exercícios, eu posso queimar mais rápido, entende? Aquela vontade, gente, eu passei muita vontade de colocar um biquíni. Eu só não cheguei no ponto da sainha do americano, que o americano tem um maiô de sainha, né? Que nem uma bonequinha. Então eu só não cheguei nesse ponto porque eu sou brasileira. Senão eu acabaria, porque a sainha ela esconde a coxa muito grossa, né, a celulite. Então é uma opção, né, para as gordinhas. E eu só não cheguei nela porque eu sou brasileira, eu me recusava. Falava, não, eu prefiro botar uma canga amarrada do que botar um maiô de sainha. É muito divertido, mas é a verdade. Porque você chega num ponto que você para de vestir um jeans, porque aquilo sobe uma banha aqui, sobe um negócio aqui, e você fala assim, nossa, meu corpo tá tomando uma proporção que eu não me conheço mais nele, né? Então você tem que estar satisfeita com o seu corpo e pouco a pouco, não é da hora do dia pra noite, mas sabe, quando você olha seu braço e você fala assim, nossa, que braço gordo, nossa, eu tirei uma foto, eu fiquei de lado, sabe quando você começa a tirar foto e deletar as fotos porque ficou aquele bração ou aquela barrigona, né, e tal, então você começa a se sentir se sentir a coisa mais feia do mundo. E isso tudo atrapalha esse processo. Então você tem que começar, através do Ho'oponopono, a se amar, a se ver bonita, a se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou linda. E começa a lembrar, a sempre ter a visão, se enxergar, se visualizar como você era com o corpo ideal. Se um dia você já foi com o corpo ideal. Se não foi, olha fotos, admira pessoas que estão magras e abençoa elas. Nossa, que feliz dela, né? Porque ela tá com um corpo lindo, né? E
Porque se ela tem aquele corpo bonito, você também é merecedor disso. E quando você se vê merecedor disso, para aquela crítica, para aquela coisa. Se ela é, que bom para ela, mas eu também posso ser. E esse é o pensamento para se começar tudo. Até saúde, até... Isso é uma coisa até para a tua saúde, que quando você vê que quanto mais você pensa que você está doente, mais doente você vai ficando, porque o universo entende que é a doença que você quer. Então você tem que pensar, se você está doente, você pensa que você está saudável, você pensa que o teu corpo está saudável, que você começa a imaginar o sangue circulando em todas as suas veias, do jeitinho que ele tem que ser mesmo, seu coração bombando o sangue apropriadamente, lindamente, que nem uma valsa, entende? E você começa a se ver melhor, e quando você começa a se ver melhor, aí a coisa começa a acontecer, porque depois que eu comecei a entender isso, eu antes me pesava quase todos os dias e eu às vezes chorava na balança. Eu falava, meu Deus do céu, só tá aumentando, só tá aumentando. E eu não entendia que o universo me mandava mais disso. Então você abençoa a comida como um alimento para que o seu corpo revigore, que o seu corpo se refaça, entende? Que tudo vai funcionar direitinho, rim, fígado, pulmão, tudo. Tome bastante água, adquira hábitos saudáveis, procura no Google quais são os hábitos saudáveis, prep meal, que a gente fala, aquela comida preparada, se você tem preguiça de cozinhar e depois acaba comendo porcarias, eu faço isso, às vezes eu faço o prep meal para a semana toda, e eu como só aquilo e acabou, e eu me sinto bem quando eu como, porque eu sinto que eu estou comendo para me alimentar, para ficar mais saudável, entende? E adquira hábitos saudáveis. Faça opções saudáveis. Tudo isso vai se alinhando e vai se ajustando. E quando você vê, suas roupas começam a ficar largas, você começa a se sentir melhor, mais animada e mais bonita. Entende? Porque você vai ser a sua melhor versão. É só isso. Tudo. Quando você pensa em dieta, você parece que determina um tempo e aí aquilo volta. E se você adquire hábitos saudáveis para a tua vida, você começa a fazer escolhas boas, escolhas saudáveis, e você começa a perceber que não vale a pena você sair desse caminho. Então vai ser uma magreza para o resto da vida, entende? Longo. Pro resto da sua vida, porque você começa a fazer opções boas. Então o Ho'oponopono vai limpando todas aquelas crenças de que você precisa comer, que você não se sente bem depois que come, que você não se sente feliz com o seu corpo. Ele começa a limpar, a limpar. E aí vai tirando, e vai mandando pro universo, e Deus, ou o teu eu superior, vai transmutar isso em alegrias, em bênçãos para tua vida, e o seu corpo vai ficar legal. Porque, gente, eu já fiz todos os tipos de dieta. Na época que eu estava gorda, eu fiz todos os tipos de dieta. Eu fiz jejum intermitente, eu gostei, porque me dava um tempo. Eu fiz sem problemas o jejum intermitente, eu fazia 16 horas, 12 horas. Depois eu olhava bem o que eu colocava no meu prato, porque senão eu ia, entendeu? Mas eu não pensava naquilo como um sacrifício. O jejum intermitente para mim, eu gostava de visualizar na minha cabeça o que o tempo estava fazendo com o meu corpo, entende? Acelerando o meu metabolismo, limpando as minhas articulações, me dando energia, porque a energia não estava saindo mais da gordura que eu estava comendo, então estava saindo, queimando aquela gordura que eu já tinha, que era indesejada. Então eu imaginava, entende, o meu corpo queimando essa gordura e a minha barriga ficando mais bonitinha, as pernas ficando sem aqueles gomos, meus braços ficando mais finos, entende? Muito, muito magra, até por causa da idade, eu acho que não pega bem pra mim, né? A menos que eu vá fazer um lift aí. Porém, como eu não quero fazer,
Então eu vou até o ponto em que eu me sinta bem com o meu corpo e aí para, entendeu? E aí eu começo só na alimentação, continuo com boas escolhas, com boas opções, fazendo um yoga, uma caminhada, levantando um pouquinho de peso para criar um pouco de massa muscular, né? Porém, você começa a se alinhar e tudo à sua volta começa a se alinhar. Quando você vai no mercado, hoje mesmo eu fui no mercado e eu percebi isso. Eu passei por um monte de coisa que eu costumava comprar e eu falei, não vou levar isso. Se eu levar, eu vou comer, mas ou eu não vou deixar estragar. Então, não vou levar isso. Entende? Você começa a pensar isso. Não é que você não pode. Eu não posso comprar aquilo ali. Se eu comprar, eu vou comer. Tá? Não. Eu estou bem do jeito que eu estou e eu não quero deixar de estar bem. Não quero me sentir culpada. Então, eu faço a opção de não comprar. De não querer. Eu faço uma escolha. Entende? E isso me deixa melhor. Porque aí eu estou fazendo uma escolha. Eu não estou sendo obrigada a não comprar. Eu estou consciente de que se eu comprar, eu vou comer e aí eu vou me culpar depois. Então eu estou fazendo escolhas saudáveis. E isso é o tempo todo. E o Ho'oponopono segue o tempo todo, né? Sempre fazendo e limpando e limpando. E é isso aí, tá bom? Eu espero que tenha ajudado alguém. É o caminho que eu percorri e eu tive resultados, então eu espero que você também tenha resultados, porque não existe mágica, existe mudança de pensamento sobre tudo. Tudo que não dá certo para você, ajusta o pensamento e a coisa começa a funcionar, tá bom? Então, aloha! Espero que muitos magrinhos aí surjam para me contar, tá bom? Beijo!